Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos, dar continuidade aos nossos estudos, durante a Idade Média. Então, nas últimas aulas, a gente viu algumas transformações dentro do feudalismo que vão causar, os eventos, que vão levar, a transição do feudalismo para a Idade Moderna. Então, nós vamos fazer algumas, assim, já vou direto para a apresentação, porque tem muito, são muitas informações e é importante de nós frisarmos, sobre isso. Então, quando nós falamos em Idade Média, então nós temos uma visão muito pejorativa sobre esse período, levando em consideração, a questão da igreja. Então, a igreja, ela acreditava, que, assim, a igreja, ela dominava a sociedade feudal, e essa sociedade feudal ela tinha que seguir à risca, os modelos e as questões voltadas da igreja. Então, nós vamos ver a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e como isso vai interferir na sociedade europeia, sempre levando em consideração isso. Quando nós estudamos a história da Idade Média e a Idade Moderna, nós estamos falando de países que vão se formar na Europa, no caso de Portugal, da Espanha, entre outros. Bem, então, para a gente contextualizar aqui. Então, a sociedade europeia era aproximadamente, então a população da Europa era de aproximadamente 18 milhões de pessoas no ano 800. Em 300 anos mais tarde, então, até o ano de 1100, esse número aumentou para cerca de 8 milhões de habitantes, saltando a população total, para quase 26 milhões. Então, houve um crescimento considerável. Em 1200 foi atingido a marca de 34 milhões de habitantes. Isso quer dizer que em apenas 400 anos a população da Europa praticamente dobrou. Então, a diminuição das invasões a partir do século X, então gerou um clima, de estabilidade social sem precedentes no mundo feudal. Então, o isolamento entre os feudos permitiu que o número de mortes por epidemias diminuísse consideravelmente. Então, sem disputa entre invasores e momentaneamente livre das epidemias, o número do nascimento começou a superar o de morte, ocasionando o aumento populacional. Então, isso é um ponto essencial. Então, em períodos de crise, existe um grande número de mortalidade. Quando nós temos um momento de uma certa calmaria, então, o que ocorre é uma explosão demográfica dentro da Europa. E isso, vai afetar a população de uma forma geral naquele contexto. Bem, então, com o crescimento, inicia-se um processo de exploração agrícola das terras, das florestas e pântanos. Então, segundo o George Duby, então, os nobres, em busca de expandir os seus domínios, e camponeses que criavam novas propriedades nos bosques senhoriais, a fundação de novas aldeias nas fronteiras dos principados, ou iniciativas individuais de pessoas em busca de mais pastos. Então, faziam os arroteamentos, então, o recuo das florestas, os terrenos baldios, as zonas pantanosas, para criar áreas cultiváveis na época. Então, nós temos a diminuição da flora, então, diminuição de florestas. Então, os terrenos que eram, no caso, as terras comunais, elas começam a ser loteadas e começam a ser, de uma certa forma ou de outra, exploradas também para a produção de alimento e para a criação de pasto. Então, a ocupação dessas novas áreas e a introdução de algumas inovações nas técnicas de cultivo permitiram o aumento da produção agrícola. Entretanto, isso, não foi suficiente para alimentar a população crescente dos feudos. Então, os senhores feudais começaram, então, a expulsar o excedente populacional, banidos, dos feudos, geralmente sob a alegação de terem quebrado algumas regras. Muitos servos viram-se obrigados a mendigar e saquear nas estradas. Então, no caso, esse aumento populacional vai levar, a vidas que, durante o feudalismo, era considerado vida não, assim, era uma vida denegrir, assim, uma vida de exceção. Então, era uma vida considerada, de que essas pessoas vão começar a prejudicar a sociedade. Então, a questão dos mendigos, entre outras coisas. E, principalmente, a questão dos saques nas estradas. Então, essas pessoas, como não tinham recursos para viver, então elas vão começar a viver, de pequenos atos criminosos nas estradas. Bem, então, enquanto isso ocorria com a população mais pobre, os filhos dos senhores feudais viram-se na contingência de abandonar as propriedades paternas para garantir a supremacia dos feudos e não dividir suas posses.
Então, os senhores feudais fizeram dos seus filhos primogênitos o seu único herdeiro. Então, assim, os outros filhos eram praticamente expulsos das terras, tendo que encontrar novos meios de sobrevivência, principalmente nas cidades. A consequência desse quadro foi o aparecimento de inúmeros grupos de bandoleiros nas estradas que viviam de raptar alguns senhores feudais poderosos para exigir o pagamento de seus resgates. Então começa a ter esse aumento, né, desses atos criminosos. Então, essa circunstância acentuava o clima de disputa entre os nobres cavaleiros e durante esse período efetuavam-se também combates e torneios que transformavam o campo em verdadeiras arenas. Então foi necessário a intervenção da igreja, instituindo dias, né, para os torneios, como uma forma de regularizá-los, né, de regulamentá-los e evitar que a produção agrícola fosse prejudicada. Então esse ambiente, né, denominado de espírito guerreiro, favoreceu o movimento das cruzadas, né, promovida pela igreja. Então a igreja vai, né, de uma certa forma ou de outra, né, mandar esse excedente de soldados, né, de cavaleiros, lutarem por uma causa justa, no caso, as cruzadas. Né, então aqui nós temos, né, um castelo feudal, e ao redor dele vão surgindo os burgos, né, que nós vamos dar continuidade, né, um pouquinho mais para frente, levando em consideração que no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, a burguesia vai ganhar cada vez mais força. Bem, então, o renascimento urbano. Então, o renascimento comercial e urbano foi resultado das mudanças significativas que aconteceram na Europa durante a Baixa Idade Média. Então, eles resultaram no crescimento das cidades, fazendo com que algumas delas chegassem, né, a um número significativo de habitantes. Além disso, o crescimento urbano influenciou e foi influenciado pelo renascimento comercial, que implicou, né, a ampliação da circulação de mercadorias e a retomada da utilização das moedas, por exemplo. Então, no caso, o feudalismo, que era marcado pelos feudos ser autossuficientes, então, com as cruzadas, o mar Mediterrâneo volta a ser navegável, né? Então, os europeus, eles começam a usar mais o mar Mediterrâneo para a circulação de produtos, e com o crescimento das cidades e a reativação do comércio, vai fazer com que ocorra uma volta ao comércio monetário, então a troca de produtos, né, por moeda. Né? Então, o renascimento urbano foi resultado direto do aumento populacional, né, decorrente do aumento da produção de alimentos, e também na maioria, né, da maioria no clima do século X ao século XI. Então, o aumento populacional e a existência de quadro social de grande opressão, a servidão levavam, né, muitos camponeses a fugirem das suas terras. Então, o objetivo desses camponeses era livrar-se das obrigações feudais, e assim as cidades foram os locais que receberam, né, uma quantidade grande deles. Então, né, nelas, os camponeses buscavam por forma de sobrevivência, o que gerou, né, uma diversidade de ofícios. Nas cidades também houve uma diversificação dos grupos sociais. E o centro do poder, né, migrou dos bispos, né, para os habitantes dos burgos. Então, os burgueses, grupos que enriqueceu, né, por meio do comércio e de outros ofícios. Então, o comércio ele volta a ser reativado, e os burgos vão se tornar um centro aquecido dessa nova forma de política. E os burgueses, né, a maior parte deles de origem hebraica, né, vão ganhar, né, muito prestígio e riqueza naquele momento, mudando o centro de poder, né, do caso da igreja, né, para a burguesia. Bem, então, o historiador Jacques Legoff, né, estabeleceu que o desenvolvimento urbano deu origem ao sentimento de pertencimento entre o local e as pessoas nela estabelecida, o que define como patriotismo, né, citadino. Então, as cidades vão se tornar, né, aquela questão do local onde aquelas pessoas vivem, e essas cidades vão ganhar cada vez mais importância. Então, as cidades, no entanto, ainda eram, né, dependentes das zonas rurais, uma vez que os alimentos que, né, garantiam a sobrevivência delas, né, vinham do campo. Então, é importante considerar que o crescimento urbano não pode ser, né, superestimado, uma vez que a população, né, citadina, durante a Idade Média, nunca ultrapassou 20% de toda a população da Europa. Então, mesmo com esse crescimento das cidades, uma grande parte da população da Europa ainda era resultante, né, da vida no campo. Então, apenas 20% da população europeia
ela era da cidade. Então isso vai, né, de uma certa forma ou de outra, né, a gente não pode subestimar, né, essa importância da cidade. Nós não podemos negar, mas nós temos que entender qual é essa proporção. Bem, então, o crescimento das cidades foi impulsionado ao mesmo tempo que impulsionou o desenvolvimento do comércio. Então, ela atraiu comerciantes que se instalavam ao redor delas, que vendiam suas mercadorias. Então, o crescimento urbano garantiu o desenvolvimento de muitas cidades na Europa, sendo que Paris, com 200 mil habitantes, a maior parte delas, né, então outras cidades importantes, por exemplo, como Florença, Veneza, Londres e Barcelona. Então, se nós formos fazer uma comparação tosca, muito rápida hoje, então 200 mil habitantes para aquele período já dava às cidades uma grande população. E grande população urbana, sempre temos problemas relacionados a doenças, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, aqui, né, é um porto ali da cidade de Florença, né, na Itália, e com o crescimento do comércio, né, então nós temos, né, um crescimento da vida urbana, então a construção de igrejas, de prédios públicos, e isso vai fazer com que a cidade seja ainda mais atraente. Essa foto, ela foi retirada nos tempos atuais, mas se nós formos perceber, a maior parte da construção, das construções, né, ali naquela cidade, ainda remete ao período, né, de transição do feudalismo para a Idade Média, do feudalismo para a Idade Moderna, que nós chamamos aí, né, de Renascença. Então, o renascimento comercial. Então, além das cidades, o comércio na Europa fortaleceu-se a partir da Baixa Idade Média e proporcionou uma série de mudanças, como o estabelecimento de nova classe social, então, a criação de colônias sobre a esfera da influência das cidades italianas e o uso da sua moeda. Então, o aumento da produção agrícola foi o ponto de partida que deu força ao comércio europeu, pois o que sobrava dela, né, passou a ser comercializada. Então, antes que era trocado entre os feudos, vão começar a ganhar um grande apelo monetário. Então, o primeiro destaque a respeito do comércio é que o seu crescimento permitiu sua sedentarização. Então, a questão, né, do povo começar cada vez mais, né, ficarem sedentários dentro daquela realidade. Então, isso porque as atividades, os princípios itinerantes traziam muitos riscos e custos. Então, as estradas eram ruins e perigosas. Existiam locais que cobravam impostos pesados dos comerciantes. Então, no caso, os caixantes viajeiros, no caso dos comerciantes que viajavam de feudo em feudo, eles vão começar a pensar o seguinte: é mais interessante eu me estabelecer numa cidade e ficar ali e viver a minha vida trabalhando daquela forma. Então, eu não iria me colocar em risco de sofrer saques no meio da estrada e também não sendo extorquido pelos impostos, né, dos feudos em cada local. Bem, então, na medida que a cidade crescia, uma demanda contínua por diferentes mercadorias dava possibilidade para que os comerciantes fixassem-se, né, nos arredores da cidade. Eles vendiam itens de luxo, itens essenciais para o estilo de vida urbana e também itens básicos para a sobrevivência, como o alimento. Então, muitos comerciantes preferiram seguir a vida itinerante por meio das navegações fluviais, né? Não né, obstante, né, então, o crescimento do comércio e a localização geográfica de muitas cidades contribuíram para que muitos outros estivessem nas rotas marítimas. Então, a abertura do comércio oriental, né, por meio das cruzadas, garantiu o acesso das mercadorias de luxo e intensificou o enriquecimento das classes mercantis das cidades italianas, né, das cidades da Península Itálica. Então, as cruzadas ela vai permitir que produtos vindo da China, da Índia, né, comecem a chegar na Europa, como pimenta do reino, noz moscada, seda, porcelana. Então, esses produtos vão chegar ali na Europa e vão começar a enriquecer cada vez mais a burguesia. Então, o comércio marítimo ficou marcado pelo desenvolvimento de dois grandes polos comerciais. O sul da Europa, na região mediterrânea, né, no domínio da era dos italianos, né, da era das cidades itálicas, né, como Veneza, como Florença, ela vai se tornar cada vez mais importante. E no norte da Europa, por sua vez, o domínio, né, da Liga Hanseática. Então, uma aliança das cidades mercantis que surgiu na Alemanha, né, nas cidades alemãs,
que estabeleceu as rotas que ligavam Londres a Novgorod, na Rússia. Então, no caso, né, o comércio vai ficar cada vez mais efervescente, principalmente ocupando rotas marítimas. Bem, então, aqui nós temos, né, uma representação de uma feira medieval, né, sempre levando que o europeu ele ainda nutre esse sentimento nostálgico, né, do período medieval, e isso, né, vai se remetendo até os dias de hoje. Bem, então, a Grande Fome. Então, a partir do ano de 1315 a 1317, na Europa, ocasionalmente, data como 1315 a 1322, foi a primeira de uma série de crises sociais em larga escala, que atingiram a Europa no início do século XIV. Então, causando milhares de mortes, né, milhões de mortes, por um grande número de anos. Então, marcando, assim, o fim do período anterior de prosperidade no continente durante o século XIII, iniciando um tempo ruim. Na primavera do ano de 1315, as alterações climáticas acabou por promover quebras universais das colheitas, né, entre a primavera de 1315, acentuando-se no verão de 1316, até o verão de 1317. Então, a Europa não se recuperou totalmente até 1322. Então, no caso aí, né, então, as mudanças climáticas causadas por conta da devastação das florestas do campo vai gerar um período de muita chuva. Então, nós temos que pensar na agricultura. Então, se tem muito sol, as plantas não se desenvolvem da forma que elas deveriam. Mas também se tem muita chuva, a questão do trigo, principalmente, que era a base da alimentação do povo europeu, né? Então, se há muita chuva, o grão do trigo ele vai apodrecer no pé. E isso é um problema muito sério para aquela realidade. Então, também foi um período marcado por níveis extremos de crimes, doenças, morte em massa, infanticídio. Então, houve consequências para a Igreja Católica e os Estados nacionais. Então, a demografia do continente e a sociedade europeia como um todo. Então, a Grande Fome de 1315 auxiliou e potencializou as futuras calamidades do século XIV. Então, no caso, né, nós temos que pensar da seguinte forma. Então, quando ali, entre o século XIII, né, a Europa estava vivendo um auge, então, um crescimento populacional, muita oferta de comida, assim, o renascimento das cidades. Então, com o crescimento populacional das cidades, e também por conta, né, de mudanças no meio ambiente da Europa, vão se gerar algumas catástrofes naturais. E essas catástrofes naturais vão levar, né, a crises, principalmente na igreja, nos estados nacionais, porque aí vai se gerar uma contestação, porque a igreja ela deveria evitar as doenças, evitar a fome, mas a igreja não estava conseguindo. Mas aí vai se surgir movimentos contra a igreja, né, contra a igreja e contra as autoridades do período. Né? Então isso vai gerar, né, sérios danos a essas autoridades. Então, a fome no contexto medieval significava que as pessoas morriam, né, em larga escala, porque não tinha, não tinha alimentos para todos. Então, apesar das brutais fomes, eram a ocorrência familiar na Europa medieval. Então, por exemplo, fomes localizadas ocorreram fatalmente na França durante o século XIV e na Inglaterra, o mais próspero reino afetado pela Grande Fome. Houve, né, fomes em 1315, 17, em 21, em 1351, em 1369 e além. Então, foi um grande período de fome. Então, para a maior parte das pessoas, não havia suficiente para comer e a vida era relativamente curta. Então, no caso, a expectativa de vida na Europa começa a cair. Fato que no século XII, ou no século XIII, a expectativa de vida na Europa havia crescido. Só que com a queda da produção de alimento, vai fazer com que essa expectativa de vida diminua de uma forma considerável. Principalmente também porque as pessoas estavam fragilizadas e isso facilitava que doenças oportunistas, né, assolassem a Europa. Então, durante o período, né, quente medieval, então o período antes de 1350, houve uma explosão demográfica na Europa, atingindo níveis em que alguns locais não se repetiriam até o século XIX. Então, partes da França hoje são menos populosas do que no início do século XIV. Porém, as taxas de produção de trigo
o número de semente que uma pessoa poderia consumir, né, por semente plantada. Então, estava em queda, né, então, desde 1280, e os preços dos alimentos subiam de uma forma considerável, então, levando a questão da oferta e da procura. Então, em uma situação de bons tempos, a taxa era de 7 sementes para uma plantada, enquanto nos tempos ruins era de 2 por 1. Então, para cada semente que eu plantava, eu consumia 2. Então, isso, né, vai gerar uma queda substancial, né, né, na alimentação da pessoa, e isso na qualidade de vida, né, principalmente sobre a questão da semente plantada e da semente colhida. Com comparação hoje, né, então, hoje, de uma semente de trigo plantada, a média é que as pessoas se alimentem de 200. Então, até mesmo no momento mais próspero, que era de 7 para 1, hoje nós temos uma oferta de comida muito maior do que naquele período. Isso significa que hoje as nossas expectativas de vida são muito mais elevadas. Então, houve uma piora catastrófica, né, no tempo durante o período medieval, que coincidiu com o início da Grande Fome. Então, entre 1310 a 1330, o norte da Europa teve um dos mais longos períodos de tempo ruim de toda a Idade Média, caracterizando por um inverno severo e verões frios e chuvosos. Então, no caso aí, esses tempos instáveis e a inaptidão dos governos medievais em tratar a crise, os níveis populacionais, né, demasiadamente grandes, né, então faziam dessa uma época com grandes possibilidades de uma crise em grande escala. Então, no caso, né, os líderes nos locais, eles não tinham habilidade política para lidar com aquela situação. Então, por conta de severas condições, a diminuição da produção de alimento vai fazer com que a população, que era muito grande para aquele período, começasse a sofrer com doenças, fome, e isso vai gerar crise, combate, conflitos. Bem, então aqui nós temos, né, uma gravura que foi feita no século XVIII, né, sobre esse período, mas isso mostra muito bem como é que era a característica daquele período. Então as pessoas viviam bem, assim, a expectativa de vida das pessoas eram poucas por conta, né, dos problemas gerados nesse momento. Bem, então, além da fome, nós tivemos um período de grandes doenças, no caso a peste bubônica ou peste negra. Então, ao analisar a história da peste negra, que ela surge frequentemente um problema. Então, isso é, nos registros históricos, encontra-se várias descrições da epidemia que são atribuídas à peste, como é o exemplo da peste dos filisteus, de 1320 a.C. Então, no entanto, as descrições desse surto não mencionavam sintomas específicos da peste bubônica. Então, assim sendo várias doenças infecciosas, como a varíola, o sarampo, a febre tifoide, entre outras, podem ter causado a mortalidade elevada que se registrou nesse período. E as primeiras pandemias em que se identifica claramente as descrições da forma bubônica da peste surge apenas no século VI depois de Cristo. Então, a peste bubônica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, então ela era confundida com outras doenças, né, levando em consideração que, como até o século XIX não havia, né, tratamento com antibióticos, então isso vai fazer com que a mortalidade era muito alta naquele contexto. Bem, então, em 541 depois de Cristo, a cidade portuária egípcia, né, de Pelusium, eclodiu um surto de peste que rapidamente se alastrou por todo o Império Bizantino, sendo que nenhuma das terras que rodeavam o Mediterrâneo ocuparam ao seu alcance, né? Não escaparam do seu alcance. Então, em 544, tinham chegado tão longe quanto as ilhas britânicas. Então, essa pandemia foi denominada de Praga de Justiniano, pois ocorreu durante o domínio do imperador Justiniano e pensa-se que matou cerca de 25% da população bizantina. Então, nessa realidade, então, de 4 pessoas, uma morreria dessa peste, considerada como a peste justiniana. Então, a peste continuou a afetar esse território durante cerca de 2 séculos, surgindo entre intervalos que variavam de 6 a 20 anos, sendo que não se estabelecia nas regiões durante muito tempo seguido. Então, no caso, era períodos esporádicos. Né? Então, por conta também, né, da densidade demográfica que não permitia a infecção. Bem, então, em 1331, uma guerra civil
e a peste eclodiu na China, tendo devastado a região. Então, a doença espalhou-se, né, seguindo para o oeste, para a Rússia, e chegou à Crimeia, em 1346. Até as vias marítimas e terrestres alcançou o território que circundava o mar Mediterrâneo e, posteriormente, o resto da Europa. Então, em 1348, já tinha dominado grande parte da França e da Suíça. Rapidamente atingiu a Alemanha, a Polônia e a Inglaterra. A peste ela era transportada por exércitos e navios, mercadores e viajantes. Os ratos e as pulgas viajavam, né, e carregados por grãos, pólvora, pelos e roupas. Então, no caso, o rato vai ser um elemento essencial para a transmissão, né, da peste bubônica. Então, as rotas de peregrinos, comércios e feiras eram os percussores naturais da doença, né? Isso em Orleans, em 1993, vai colocar isso. Então, e assim se disseminou a pandemia conhecida como peste negra, que se pensa ter matado 1/3 da população europeia entre os anos de 1346 a 1350. Então, a mortalidade foi tão elevada que os corpos eram abandonados nas ruas ou amontoados uns em cima dos outros e queimados, porque não havia capacidade de gerir números elevados de enterros. Né? Então, no caso, né, nós temos que pensar que essa peste ela vai mudar a relação que o europeu tinha com a morte. Então, no caso, né, o europeu vai começar, né, a lidar de uma forma um pouco mais distinta com esse movimento. Bem, então, as 3 formas de peste bubônica é a questão que gera uma pneumonia, a negra ou a septicida. Então, foram identificadas no decorrer da pandemia do século XIV, com as proporções estimadas de 77%, né, para a forma bubônica. Na época, o tratamento passava por intervenções cirúrgicas, né, como reduzir o volume do sangue ou abrir, né, e cauterizar as tumefeições, que são as questões das bolhas, né, e a purificação do ar através de fogo e de incensos, o banho e remédios naturais. Então, os médicos que visitavam os doentes eram acompanhados por rapazes que carregavam incensos para a purificação do ar e mantinham uma esponja embebida em vinagre, e especialmente no nariz. Então, uma questão, né, de se criar um elemento que eles acreditavam que a doença era causada por meios sobrenaturais. Então, no século que seguiram, a peste continuou a afetar o velho mundo, causando altas taxas de mortalidade. Então, durante o século XVII, nas medidas de higiene pública, o isolamento dos doentes foram estabelecidas apenas, né, apesar deste, a mortalidade continuou bastante elevada. Né? Foi apenas no final do século XIX que se descobriu a forma de transmissão da doença e que permitiu o avanço da prevenção e evitando uma terceira grande pandemia, né, atingisse, né, proporções semelhantes ao que aconteceu no século XIV e século XV, e sucessivamente assim, que é a questão, né, da pulga do rato. Então, aqui nós temos uma imagem, né, do período ali, uma representação, e essa representação deixa bem claro como é que as pessoas encaravam esse período da história, levando em consideração que a doença não poupava ninguém, nobre, pobre, rico, sacerdote, então todos eles eram atingidos. Isso vai levar a uma crise política naquele momento. Né? Então, as autoridades eclesiásticas, as autoridades políticas vão ser questionadas, né, por conta dessa praga. Né? Então, isso vai levar, né, uma mudança social significativa. Então, aqui nós temos os amontoados, né, de mortos, no caso ali, uma barca cheia de esqueletos, então, o exército dos esqueletos. Então, foi um momento bem complicado dentro, né, dentro da história europeia, né, por conta dessa doença que eles não sabiam como combater. Bem, então, a Guerra dos 100 Anos. Então, a Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453, pela Casa, né, Plantageneta, então os governantes, né, do Reino da Inglaterra, e a Casa de, né, Valois, governantes do Reino da França, sobre a sucessão do trono francês. Então, cada lado atraiu muitos aliados para a guerra. Então, foi um dos conflitos mais notáveis da Idade Média, em que 5 gerações de reis, né, e 2 dinastias rivais lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental.
Então, a guerra marcou tanto o auge da cavalaria medieval, quanto o subsequente declínio do desenvolvimento dos fortes, né, e a identidade nacional de ambos os países durante, né, da conquista da Normandia. Os reis da Inglaterra eram vassalos dos reis franceses para sua posse do solo francês. Então, os reis franceses se esforçaram ao longo do século para reduzir essas posses. Então, no sentido em que apenas os Gasconha, né, fossem deixados para os ingleses. Então, o confisco ou a ameaça de confisco desse ducado faziam parte da política francesa para controlar o crescimento do poder inglês, praticamente quando a Inglaterra, os ingleses estavam em guerra contra a Escócia, aliado da França. Então, por intermédio da sua mãe Isabel da França, Eduardo III da Inglaterra era neto de Felipe IV da França e sobrinho de Carlos IV da França. Então, o último rei da linhagem principal da Casa dos Capetinhos. Então, em 1316 foi estabelecido o principado, né, um princípio que negava a sucessão das mulheres ao trono francês, quando Carlos IV morreu em 1328. Então, Isabel, incapaz de reivindicar o trono francês para si, reivindicou para o seu filho. Né? Então, os franceses rejeitaram o pedido sustentado por Isabel, que não podia transmitir o direito que ela não possuía por cerca de 9 anos, de 1328 a 1337. Então, os ingleses haviam aceitado a sucessão, né, de Valois, né, ao trono francês. Mas a interferência do rei francês da França, Felipe VI, na guerra do Eduardo III contra a Escócia, permitiu a Eduardo III reafirmar suas reivindicações ao trono francês. Então, várias vitórias esmagadoras inglesas, né, na guerra, especialmente na Crécy, na Poitiers e no Agincourt, né, então, levaram à perspectiva, né, de um triunfo inglês definitivo. No entanto, os maiores recursos da monarquia francesa impediram uma conquista completa. A partir de 1429, as decisivas vitórias francesas em, né, Party e Formiguy e Castellon, né, então concluíram a guerra a favor da França, com a Inglaterra perdendo permanentemente a maior parte das suas principais porções no continente. Então, por intermédio de sua mãe, a Isabel da França, o Eduardo III da Inglaterra era neto de Felipe IV da França, sobrinho do Carlos IV da França, o último rei da linhagem dos Capetinhos. Então, aquilo que a gente já falou. Então, a sucessão, né, vai ser feita dessa forma, né? Então, dentro dessa realidade. Então, a guerra deve ao significado histórico de múltiplos fatores. Então, no final do os exércitos feudais, sido largamente substituído por tropas profissionais e o domínio dos aristocratas, né, cederam à democratização da mão de obra e das armas do exército. Embora, primeiramente, os conflitos dinásticos da guerra, né, deu o ímpeto às ideias nacionalistas francesas e inglesas, a introdução, né, de mais amplas armas e táticas, né, suplantou os exércitos feudais, onde a cavalaria pesada tinha dominado. Então, a questão de surgimento de novas técnicas, né, militares, vai fazer com que a antiga forma de fazer guerra se mudasse. Então, a guerra precipitou a criação dos primeiros exércitos permanentes na Europa Ocidental. Então, assim, desde a época do Império Romano Ocidental, e assim ajudando a mudar o papel na guerra. Com relação ao beligerantes, né, da França, a guerra civil e as epidemias mortais, as fomes e os mercenários reduziram a população drasticamente. Então, as forças políticas inglesas, ao longo do tempo, vieram opor-se às arriscadas aventuras e a insatisfação dos nobres ingleses, resultando da perda de suas terras continentais, tornando-se um fator que levou à Guerra Civil, conhecida como Guerra das Duas Rosas, na Inglaterra, que depois nós vamos ver a formação, né, do anglicanismo, entre outros fatores, né, na consolidação da monarquia constitucional na Inglaterra. Né, então aqui nós temos, né, uma imagem da Guerra dos 100 Anos. Então nós temos também o mito da Joana d'Arc. Então nasceu filha de Jacques d'Arc e de Isabelle Romier,
Então, uma família camponesa, né, em, né, Domremy, né, no norte da França, Joana alegava receber visões divinas do arcanjo Miguel e da Santa Margarida e da de Santa Catarina, que instruíram a ajudar a coroação de Carlos VII e livrar a França do domínio da Inglaterra. E não coroado, né, então Carlos VII enviou junto com o exército para tentar solucionar o cerco de Orleans. Então, após apenas 9 dias da ação, a batalha terminou com um resultado favorável aos franceses e aos Orleans. Né? Então, foi libertada, né? Então, a cidade de Orleans foi libertada, levando assim a reputação de Joana d'Arc às condições de heroína nacional. Então, aos olhos do povo francês. Seguiu-se uma série de vitórias militares para as forças, né, de Carlos VII, que permitiram a coroação como rei, né, na Catedral de Reims. Então, como resultado, a moral da população francesa melhorou e a maré da Guerra dos 100 Anos começou a virar a favor dos franceses. Então, após o fracasso do cerco de Paris, contudo, a população e a popularidade de Joana d'Arc entre os nobres da França, né, despencou. Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada em Compiègne, né, pelos bourguignons, né, grupos franceses que apoiavam os ingleses. Eles a entregaram nas mãos dos governantes da Inglaterra, que colocaram sob julgamento nas mãos do bispo, né, Pierre Conche, né, que estão julgando ela contra as diversidades acusações de cunho religiosa, como bruxa. Então, Conche a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira, né, e foi executada no dia 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Então, sua morte, contudo, a elevou ao status de mártir e que fez aumentar o fervor, né, e o fervor patriótico francês contra a Inglaterra. Então, em 1453, um tribunal inquisitorial foi autorizado pelo Papa Calixto III para examinar o julgamento, né, e esmiuçando as acusações, né, proclamadas sobre a sua inocência. Então, formalmente declarando Joana d'Arc como mártir da Igreja. Então, no século XVI, ela foi usada como símbolo pela Liga Católica contra os protestantes. Em 1803, Joana foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. Ela foi beatificada em 1909 e canonizada no ano de 1920 pelo Vaticano. Então, ela se tornou santa. Então, Joana d'Arc é atualmente uma das 9 padroeiras da França. Então, ela permanece como uma figura popular no país e pelo mundo, sendo retratada em inúmeras peças literárias, pinturas, esculturas e outras formas de arte. Então, sendo figura central no trabalho de vários escritores, artistas, cineastas e compositores famosos. Né? Então, aqui nós temos, né, uma alegoria como que Joana d'Arc ela recebia a sua missão. Né? Então, para a gente terminar aqui, né, então, dentro dessa realidade, com esse momento aí, nós vamos trabalhar a próxima aula sobre a questão do Renascimento. Então, quando a Europa ela sai do feudalismo e ela inicia o processo de renascimento na Europa. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos, né, por continuar aqui até agora, né? Então foi uma aula bem intensa, né? Então são vários temas, né, importantes para a gente estar discutindo, porque quando a gente fala em transição da Idade Média para a Idade Moderna, parece que tudo aconteceu muito rápido, mas tem muitas coisas que ficam assim na obscuridade, né? Então é sempre bom a gente ressaltar sobre isso. Bem, gente, então eu agradeço a todos. Gostou do vídeo? Deixa aí o comentário. Deixou alguma dúvida, né? Deixa aí o comentário também. Então, precisando, né, de alguma coisa, né, sugerindo algum tema, alguma coisa desse tipo, é só deixar no comentário que eu faço assim quando possível. Né? Então, gostou também do vídeo? Quer compartilhar esse debate? Compartilhe com seus amigos, com seus amigos de classe, de outras escolas e tudo mais. O importante é que isso não fique só entre nós. Então, curtindo a página, muito obrigado a todos. Né? E espero vocês na próxima semana. Muito obrigado e até mais.